Fala galera, aqui é Gabi Winchester e esse vídeo é pra você que fala e só se mete em vergonha alheia. Então, bora comigo! Como eu já falei, os tópicos começaram com dúvidas pessoais, com coisas pessoais que eu tinha e eu ficava, pô Deus, como é que eu resolvo isso? E essa particularmente era bem assim, pessoal, porque eu sempre tive a tendência de falar muito. Eu sempre falei muito. E aí eu normalmente falava mais do que eu devia e aí ou eu pecava, ou eu me metia em vergonha alheia, ou eu falava assim, pô, né? Podia ter dormido sem essa. Porque eu falava muito. E eu ficava assim, Deus, mas não, sério, já chega, não dá mais, isso está insustentável. É uma vergonha por dia, eu não aguento mais. Por favor, me ajuda, porque não tá mais dando certo. E aí eu comecei a olhar a vida de Jesus, porque eu falei, mano, o cara falava pra multidão todo dia e ele não se metia numa vergonha assim. Então eu ficava tipo, como que ele fazia isso? E aí eu comecei a pesquisar a vida de Jesus. E aí eu achei o que João diz, em João 12, 49 e 50, que Jesus diz assim, eu não falo nada que eu não ouvi o Pai dizer. E eu falei, pô, então tá, beleza, então deve ser isso, né? Tipo, não falar nada que eu não ouvi de Deus. Mas eu ainda ficava tipo, tá, mas então quer dizer que eu só posso falar de Deus? Eu só posso falar de igrejas, de religião? Tipo, sei lá, eu não posso comentar sobre um filme, falar sobre uma música? Será que isso? E aí eu comecei a orar e pesquisar mais a fundo e ficar tipo, Jesus, dá um help aqui, por favor, tá? E aí eu comecei a entender que Deus é muito mais do que a religião, é muito mais do que as quatro paredes da igreja, e Ele veio para dar vida em abundância. A Bíblia diz que Deus veio para nos dar vida em abundância, e vida em abundância não significa ficar assim, Deus, 24 horas por dia, não significa ficar rezando o dia inteiro, mas significa viver tudo que eu tenho para viver e ainda assim estar em intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele, estar assistindo um filme no Netflix e aí de repente você fala assim, poxa, isso dá uma boa pregação, ou sei lá, é tipo, você está escutando uma música e às vezes é uma música qualquer, assim, que não fala de Deus nem nada, mas que você se sente bem com aquilo e Deus continua ali, sabe? E aí eu falei, pô, Jesus, então, ok, eu entendi que você é mais do que essas quatro paredes, e aí eu comecei a caminhar, mas eu ainda tinha muita dificuldade, tipo, em calar a boca mesmo, sabe? Porque, às vezes, por mais que eu quisesse calar a boca, na hora que eu via, a minha língua já tinha atropelado. Eu queria calar a boca, entendeu? Mas a minha língua passava na frente do cérebro. E aí, quando eu vi, eu já tinha falado merda de novo. Aí, quando eu vi, eu já tinha me metido em outra situação que eu fiquei assim, eu podia ter ido dormir sem essa, mas aí eu comecei a perceber que isso é um exercício. E como todo bom exercício, quanto mais você faz, melhor fica. Então, quanto mais eu exercito calar a boca, quanto mais eu exercito escutar mais do que falar, mais fácil fica. E é tipo, em tudo, por exemplo, sei lá, se eu tô numa roda aqui de amigos e eles estão falando sobre uma situação, antes de eu dar a minha ideia, a minha opinião, normalmente eu fico lá, tipo, e eu escuto as opiniões das outras pessoas. Aí um fala isso, o outro fala aquilo e tal, aí eu vou absorvendo, digerindo, e aí quando eu abro a boca é para acrescentar, porque eu já sei mais ou menos o que tá acontecendo, e aí eu vou e falo as coisas certas. E isso acontece aqui também, no meu quarto, quando eu tô orando,
E às vezes eu paro a música, porque eu gosto de fazer devocional com música. Mas aí às vezes eu paro a música, eu sento e fico só escutando. E às vezes eu fico 1 hora, 1 hora e meia parada em silêncio esperando Deus falar. E às vezes é só isso, eu fico em silêncio, tipo, e aí Jesus, o que você vai falar? E às vezes, ok, eu não escuto nada. Há outras vezes eu tô lá em silêncio e aí eu sinto ele movendo meu coração em direção a alguma coisa, e me vem coisas na mente, pessoas para orar, coisas para fazer, e aí eu vou fazendo. E isso tem me ensinado muito sobre sabedoria. Não essa sabedoria de pegar um livro e estudar, fazer doutorado. Não, essa é a sabedoria humana, mas eu digo a sabedoria de Deus. É impossível você ser sábio aos olhos de Deus se você fala mais do que escuta, porque existe uma razão porque Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca, e existe graça, existe honra em saber escutar as pessoas, em saber honrar. Porque quando eu calo a boca para poder escutar outra pessoa, até mesmo para conseguir entender aquela situação, eu tô honrando a pessoa que tá falando. E existe uma graça de Deus sobre isso. Então assim, mano, se você é do tipo de pessoa, assim como eu, que fala pra caramba e não se cansa de passar vergonha, meu conselho de hoje é: cala a boca e faça o exercício de vou escutar primeiro. Não é fácil, às vezes sua língua vai atropelar sua mente, quando você viu você já falou, mas é um exercício, e assim como todo exercício, quanto mais a gente treina, mais a gente melhora. E é isso, tem vídeo toda segunda, eu espero você na próxima segunda. Tchau, tchau.